comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Louvor e adoração. Aleluia, Senhor. Já sabemos que o Senhor já se faz presente nesse lugar. Por isso, Senhor, temos motivos para agradecer. Aleluia, Senhor. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aleluia. Aproveita esse momento, sai do seu lugar, cumprimenta uns irmãos, aqueles que acabaram de chegar que você ainda não viu. Sai do seu lugar, cumprimenta cada um deles. Aleluia. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Fazer teu nome
aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, grandioso seja teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque tua presença nos importa, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer.
Aleluia, Senhor. Somente a Ti, Senhor, é toda adoração, ó Pai. Somente a Ti, Senhor, é todo louvor, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar, ó Deus. Para dizer como Tu és grande, Senhor. Como Tu és, Senhor, grande, Senhor. Nada somos sem a Tua presença, Senhor. Quantas coisas o Senhor fez por nós, Senhor. Mesmo a gente não merecendo, ó Pai. Somos, Senhor, gratos a Ti a cada instante, Pai. A cada momento, Senhor. Pelo poder de respirar, ó Pai. Pelo poder de andar, ó Pai, de poder estar na Tua casa, te glorificando, Senhor. Sou grata a Ti, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pelo lugar que o Senhor tem nos colocado, ó Pai. Continua, Senhor, fazendo, Senhor, o Teu querer, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Oh, Espírito Santo, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, ó Pai. Aleluias, aleluias, aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu querer, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, o Espírito Santo. Espírito,
Aleluia, Senhor. Queremos nos derramar diante do teu altar, Senhor. Queremos nos prostrar, ó Pai, diante do teu altar, ó Pai. Queremos, Senhor, nos render a ti, Senhor. Te glorificar porque tu és santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Queremos nos glorificar, ó Pai, e te exaltar, Senhor, porque tu és, Senhor, merecedor, ó Pai. Aleluia, Senhor, aleluia, ó Pai. Continua, Senhor, falando a tua igreja, ó Pai. Continua, Senhor, falando, Senhor, ao coração de cada um nessa noite, ó Pai. Visita, Senhor, cada vida, ó Pai, cada lar, ó Senhor, cada casa nesse momento, ó Pai. Venha, Senhor, estar, Senhor, com teu Espírito, ó Pai, enchendo nossas vidas, ó Pai, e nos prepara, Senhor, para o alimento da tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, gente boa, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso RamaCast. Nessa edição eu tô recebendo meu mano, Adriano Souza. Fala, meu mano. Vai ser, Marcos. Isso aqui é querido de Deus, ó. Tem muita história junto, né, ó? Com certeza. Esse era o meu zagueiro preferido. Eu fazia dupla de zaga com ele. Quando a gente tinha o futebol da Ramá lá de Parque Paulista. Adriano, como você tá, meu mano? Tô bem, graças a Deus, mano. Batalhando um monte? Paz, trabalhando muito, bastante. Marceneiro de mão cheia. Amém, obrigadão, mano. Glória a Deus. Adriano, a gente tava conversando em off. Que ano você se converteu mesmo? Marcos, foi em 94. Ele tá dizendo que foi em 94. Eu tô dizendo que foi em 92. Por quê? Foi o ano do Canta Rio. E quando eu entrei na comunidade, Canta Rio 92. E quando eu entrei na comunidade, ele já tava. Tava lá, é verdade. Mas amém. Ele tinha um pai, infelizmente o pai dele faleceu. Você lembra o ano que seu pai faleceu? Cara, tem muito tempo, não lembro não, mas tem tempo. Tem mais de 20 anos já. Irmão José Tomás, mais conhecido como José do Bandolim. Ele tocava um bandolim abençoado, né, Meu pai era fera no bandolim, no cavaquinho, no violão. E aprendeu sozinho, né? Sozinho. Tocava violão também e muitas das vezes ele construiu o próprio instrumento dele, entendeu? Eu lembro, consertava a bicicleta e ele produziu o bandolim dele. Tocava bandolim, cavaquinho, violão tocava? Violão. Era cavaquinho e violão, ele mandava pra caramba. Nós íamos fazer as reuniões de célula na época, o irmão Edson Mauro era líder de célula de vocês, né? Edson. A sua célula era você, André? Era eu, André. Na verdade, quem começou foi o Marco Aurélio, né? Foi o Marco Aurélio? Foi o Marco Aurélio que iniciou a célula lá em casa. Eu trabalhava com ele e com o pastor Djalma. Aí ele conversando, insistindo, Adriano, não posso ir lá na tua casa fazer uma oração, conversar. O coração meio duro, mas aí para não ficar naquele... tá, vai lá, vamos um dia lá. Aí marcamos uma terça-feira, eu lembro o dia, até o dia, foi terça-feira. Aí, nesse dia, o Marco Aurélio me fez fazer uma oração, né? Até pedindo perdão a Deus das falhas, dos pecados. E aí, até hoje estamos aí, graças a Deus. Tá firme e forte. Então, olha a importância da célula e a importância de lançar no fogo os novos convertidos. Marco Aurélio jogou ele no fogo, ele orou e tá firme até hoje, né? Até hoje, que maravilha. graças a Deus. Adriano, tem uma outra fase que foi muito interessante nossa ali no Parque Paulista, que foi o período que você estava até falando um pouquinho que trabalhou com o pastor Djalma e o Marco Aurélio. Eu lembro de uma frase que o Adriano usava, o pastor Djalma pegava no pé dele, aí ele dizia o que, Adriano? O que você dizia? Eu falava, o pastor Djalma, você me dá mais bronca. Aí, então, chateado, aí eu aprendi, ó, aí o início, né, o Marco... Começou a aprender os versículos dele? Aprender os versículos, aí um versículo que eu gravei rápido, que a Bíblia falava que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, quando o pastor Djalma ficava bravo comigo e me dava as broncas, aí eu falava pra ele, ó, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E aí, realmente... Eu lembro desse episódio, porque uma vez eu cheguei na casa do pastor Djalma, o pastor Djalma falou assim, olha só pro menino, eu tava brigando com ele por causa da marcenaria que ele disse que a minha luta não é contra a carne nem o sangue. Muito legal. Mas foi muito bom, Adriano, que tempo dourado, né? Tempo que passou e não volta mais, né? A gente só fica lembrança, né? Só fica lembrança, mas graças a Deus eu pude aprender muito com o pastor Djalma, com o Marco Aurélio. E Esse hoje também... eu tenho a minha profissão, né, como marceneiro, que agradeço o pastor Djalma e o Marco Aurélio, porque eu saí lá do pastor Djalma com rebeldia, né, que eu não queria trabalhar mais lá. E aí não demorou muito tempo, o Marco Aurélio começou a trabalhar na firma. Aí a firma estava precisando de uma pessoa lá e o Marco Aurélio foi lá e perguntou se eu queria trabalhar e eu fui. Graças a Deus,
fiquei 20 anos nessa firma. Muito bom. Voltando para o âmbito lá da comunidade, eu me lembro que a gente montou um time de futebol que tinha uma visão também evangelística. E uma das pessoas, foram várias que ganhamos, mas uma das pessoas que me marcou foi o falecido irmão Carlinhos, da Lucinda. Ganhamos ele na beira do campo. O time estava jogando e uma galera ficava evangelizando na beira do campo. Foi estratégica, Adriano. Lembra desse período? Foi uma estratégia muito boa, muito legal e deu certo, né? Deu certo, né? Aí veio, naquela época, Max, Leandro. É uma galera boa. Uma galera boa, através do futebol, né? Cleito, né? Cleiton. Aí o Luiz. Luiz. Isso. Já é uma galera boa. Luiz Cocoral, né? Isso. Eu encontrei com o Luiz algum tempo atrás no fórum, né? A gente conversou um pouco, tiramos uma foto, mandamos um vídeo pro pastor CH. E assim, daquela nossa geração, temos vários pastores, né, Adriano? Severino, Luiz Gonzaga, pastor CH, Francisco Costa. Isso. Aí eu tô aqui. Você. Temos também, esqueci o nome do outro. Nossa, tô lutando pra lembrar. Ai, gente, esqueci. Foram vários, Várias né? pessoas que, graças a Deus, que Deus abençoou muito. Deu muito fruto, né? Tive muitas experiências com o Adriano também, até com pessoas ligadas à família dele, recuperação, né? Sim. Aí o Adriano pegava as pessoas, a gente levava para Friburgo ou para um centro de recuperação. Lembra? Essa fase, Adriano, como Passando foi? por um momento muito difícil, pesada mesmo, né? E fizemos o que estava ao nosso alcance, né? O restante a gente deixava para o Senhor, mas foi um momento difícil, né? Mas graças a Deus estamos aí, né? Verdade. Perdemos alguns, né? Que infelizmente a rebeldia, o pecado, né? Mas a gente tentamos fazer o melhor. Tentamos fazer o melhor. E levamos alguns para Nova Friburgo, aí ajudava, depois levava para o centro de recuperação. Foi uma benção. Eu costumo dizer, Adriano, que fomos privilegiados. Sim. Tinha a irmã Rose, né? Falecida irmã Rose, os retiros. Dos retiros, o que tu lembra dos retiros? Ah, cara, retiro, acho que foram os melhores momentos das nossas vidas, né? Você vai me fazer chorar. Espiritualmente, porque assim, era... Assim, e principalmente quando a gente também estava vivendo o primeiro amor, né, cara? Foi o início da nossa caminhada e foi, assim, foi um momento que renovou a nossa vida, renovava a nossa esperança, né? Eu tive muita experiência lá no retiro, lá no sítio, fora do retiro também, entendeu? Eu tive experiência lá junto com o Marco, com o Edson Mauro, Roberto, com o Celso, com o Roberto. E foi muito bom, foi um momento assim, fui batizado com o Espírito Santo na verdade, assim, sem eu estar buscando, estava na vigília e do nada, assim, a irmã Deise, né? Eu acho que muita gente vai lembrar da irmã Deise. Eu lembro da irmã Deise. Eu estou lá louvando a Deus, adorando, aí do nada ela chega para mim e diz, meu irmão, Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Eu fiquei assim, aí veio a Mazinha. Mazinha veio, se encostou perto de mim, a gente começou a orar, daqui a pouquinho comecei a falar em língua, enrolar a língua. E aí fluiu, naturalmente. Iô, quando você fala assim dessa galera, me emociona muito. Eu fico muito emocionado porque eu fui muito feliz ao lado desses irmãos. Muito feliz. Maza, Marco, CH, irmã Rose, Dorvalino, Francisco Costa, tá aqui com você, o Fran da Miriam, naquela época eles eram os líderes de jovens. Então, falar dessa época me emociona muito, porque foi tudo muito especial, tudo muito forte. Dona Fátima Fonseca, que está lá em Fortaleza, inclusive até hoje eu tenho um contato com ela, com a Aline, com a Nara. Foram as pessoas ali, meus primeiros contatos a respeito de algo do Evangelho. Então, me emociona muito eu falar disso, lembrar dessas pessoas tão especiais, tudo que nós vivemos, os retiros, como nós nos esforçávamos para ir. Dia de chuva, vendíamos picolé, todo mundo trabalhando, ia antes pro retiro, ficávamos lá 3 meses trabalhando antes, né? Eu tive uma experiência, Marco, assim, de retiro, para ir, no caso, né? Eu estava desempregado, o Edson Mauro estava desempregado. Aí, cara, do nada, aí eu estava na casa do Celso da Edneia. Celso. Aí apareceu lá em frente da casa dele, tinha um rapaz lá que tinha umas gramas para cortar, vala para limpar. Rapaz, aí era muita coisa, porque assim, era para uma pessoa era muita coisa e já estava em cima do retiro. Na próxima semana já era o retiro, né? Na sexta-feira. Aí conversei com o Edson, cara, a gente fomos lá, limpamos o quintal do rapaz todinho. Não terminamos tudo antes do retiro, ficou uma parte.
E assim, foi o dinheiro onde a gente conseguiu pagar o nosso retiro, né, na época, a nossa dificuldade de comprar as coisas, comprar um chinelo, comprar uma roupa, que você sempre leva uma roupa, quer levar uma roupa diferente, assim. Alguma coisa, aí um trocadinho, né, retiro, na época a gente gostava de levar um dinheiro. E assim, ganhamos um dinheiro suficiente para pagar o retiro, sobrou o dinheiro, quando voltamos, terminamos o trabalho, damos mais um dinheiro, cara, eu e Edson ficamos muito satisfeitos. Nós fomos muito abençoados mesmo naquele... Hoje o Edson está em Portugal, né? Ainda fala com ele? Eu tenho o celular dele, mas ainda não... Eu falei pouco, falei com ele, a última vez que eu falei com ele foi no dia que a mãe faleceu. Ah, entendi. Eu conversei com ele. O outro episódio também que foi duro, um golpe duro, foi a partida da sua mãe, né? Sim. Ela chegou a vir aqui em Xerém, reconciliou com o Senhor aqui, ela e o André. Infelizmente o André não firmou, sua mamãe partiu. Mas eu creio que ela partiu no Senhor, né? Coração no Senhor. Foram muitas experiências. Bom, Adriana, eu quero te agradecer aí participar dessa etapa do RamaCast. Quero te dizer, meu irmão, que eu tenho um carinho muito especial por você, Amém. tenho um amor muito grande por ti. Obrigado. Nós dois éramos os parceiros da zaga do time da comunidade Ramal de Parque Paulista. Né? É verdade. Defendemos muito aquele time muito bem. Agora nossa geração foi bem passou, representada ali a foi cabeça. bem representada, né? Eu era o Júnior Baiano e ele era como era o nome do outro? Juan não, era o Ronaldão. Era o Ronaldão, né? Não chegava a ser um Juan, mas era um Ronaldão. E assim, gente, eu vou encerrando aqui nosso RamaCast. Você queria mandar uma mensagem para alguém? Fala uma mensagem que você queria deixar. Eu mandar um abraço pro pessoal aí da comunidade de Xerém, né? Que Deus abençoe a todo mundo, que cada dia cresça a obra e que seja todos renovados, fortalecidos no Senhor. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Tamo junto sempre e até o próximo RamaCast. Talvez você seja o próximo a ser entrevistado. Obrigado, Adriano. Deus abençoe. Dá um grande beijo lá, pastor Djalma e irmão Fátima. Falou. Tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe. Ao meu discípulo amado. Aleluia, louvado seja Deus. Eu me sinto em família, né? A Miriam orando por mim, né? Ali o Fran ali atrás, o Marcos Paulo, Priscila, Alexandre, né? Tá ali. Nosso irmão amado que carinhosamente ele sempre nos abraça quando nos vê, né? Ele falou que o Washington estava aqui também. Cada irmão, né? É uma extensão da família, né? A família maior e muito me alegra o coração estar com os irmãos e sei que esse carinho, esse amor é recíproco e os irmãos também têm a alegria de estar conosco e na verdade nós temos, né, a alegria de estar em todos os núcleos, né, da comunidade de Ramá, mas tem aquela pessoa, né, que nós temos mais afinidade, são como aqueles 3 discípulos de Jesus, né? Um ficava no peito, outro ficava mais perto, outro era levado para ver coisas extraordinárias que iriam acontecer, mas formamos uma só família, estamos num só corpo, ao qual somos batizados pelo só Espírito, amém? Louvado seja Deus, e me cabe a oportunidade de estar trazendo uma palavra para você, você que está aqui presente, você que está também em outro local, nos acompanhando através dos meios de comunicação, nos dá esse privilégio de trazer a palavra de Deus. E sempre é algo assim de muita importância, algo que pode trazer um efeito tremendo na sua vida, se você crer. Amém? Nossa amada irmã Miriam orou bem, né? Deus prepare o nosso coração para ser boa terra, né? Para que possamos dar fruto, né? A palavra, ela já produz aquilo que Deus quer, né? Diz a Bíblia que o Senhor, quando envia a sua palavra, ela cai na terra e produz aquilo para o qual Ele enviou. E eu creio que nessa noite você pode ter uma experiência com Deus. Amém? O texto em questão faz parte da leitura de hoje, eu creio que você leu. Quantos aqui estão lendo a Bíblia diariamente? Irmão, vou perguntar de novo, hein? Quantos aqui estão lendo a Bíblia diariamente? Amados, nós somos tão privilegiados que nós, além de poder ler, né, nós fazemos parte de uma geração que tem aplicativos, né? Tem a Bíblia falada, né? Para aquele que de repente está muito cansado, vamos dizer assim, está muito cansado, exausto, estressado. Teve um dia, né, carregado, aí ele coloca ali no aplicativo, ele vai ouvir, né, a palavra e o capítulo da leitura diária, não é? E na própria rádio nós temos várias vezes a leitura sendo
feita, né, para que possamos ser edificados, porque a minha Bíblia diz, não é linguagem minha, é linguagem do irmão amado que eu tenho um carinho, um apreço por ele muito grande, há muitos anos que eu não vejo. A minha Bíblia diz, a sua também, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o texto em questão é 2 Reis, capítulo 4. Eu queria que você leu, amém? Aqueles que não leram vão estar aproveitando agora, porque é uma passagem conhecida, mas sempre Deus tem algo novo. Deus usou a Caroline aqui para falar sobre esse algo novo, e você pode viver esse algo novo nesta noite. Nós vamos ler apenas 7 versículos que relata a história de uma mulher que estava viúva. Essa mulher estava viúva e ela era a mulher de um dos discípulos dos profetas. Olha, e até que chegou Eliseu e foi conversar com ela, né? Então nós vamos estar lendo o texto primeiramente com você, e diz assim, você pode acompanhar comigo nesta noite? Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, uma grande quantidade. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam com as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto. Amém? Você pode descobrir o seu braço, pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Através, dos aplicativos, eu sei que a comunidade Ramá em Xerém tem abençoado várias famílias, muitas vidas. Marco, ele diariamente tem feito mensagens, lançado mensagens para abençoar não só você que congrega aqui, não só você que está sendo privilegiado por ser pastoreado por esse casal, mas outras pessoas ao qual as mensagens chegam ao alcance. E ele sempre me pergunta: Francisco, qual o tema da mensagem? Se você quiser guardar no seu coração, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Vou falar novamente: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Vou falar pela 3ª vez. E sabe por que quando Deus fala 3 vezes? É porque Ele quer insistir, Ele quer abrir o teu entendimento. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? E aqui, logo de início, nessa história verídica, nessa história real, que foi deixada aqui para a nossa edificação, para nos ensinar uma série de coisas, está logo relatando que certa mulher, quem era essa mulher? Não se sabe o nome, só se sabe que ela era mulher de um dos profetas, e essa mulher pode ser qualquer pessoa que está aqui nessa noite. Essa mulher pode ser qualquer pessoa que está nos assistindo e fazendo parte deste culto a Deus através dos meios de comunicação. Esta mulher, ela fazia parte de uma família
que só restava ela e seus 2 filhos. Estava viúva de um homem de Deus. E por que foi escrito assim, certa mulher, e Deus fez questão que ficasse registrada essa história? Porque Deus no passado falou com ela, porque Ele queria mudar a história dela. Deus no presente fala comigo e com você, fala conosco, porque Ele quer mudar a nossa história. E Deus no futuro vai falar com aquele que crer, porque Ele também vai mudar a história daquele que crer. Amém? E por isso que logo de início diz assim, certa mulher. Porque Deus, Ele cuida daqueles que são deles. Amém? E essa mulher, ela estava aflita. Estava viúva, tinha 2 filhos e não tinha como se manter. Mas ela tomou uma atitude que todos nós precisamos fazer. Ela foi aquém de direito, né? Há muitas pessoas que têm relutância, têm dificuldade. E Deus trabalha na vida dessas pessoas também, quando elas abrem o coração, quando elas se humilham, quando elas pedem libertação. Nosso irmão trouxe aqui a palavra inicial, uma boa palavra, né? Quando nós conseguimos enxergar nossas falhas, isso aí é um ponto de partida para que Deus possa operar nas nossas vidas, amém? Quando nós reconhecemos as nossas falhas, João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz que se verdadeiramente o Filho do Homem, Jesus, nos libertar, verdadeiramente seremos livres, né? E ela tomou atitude essa que muitas pessoas têm dificuldade, que é compartilhar com a sua liderança, ou chamar a sua liderança, né? Nos momentos mais difíceis da vida, que todos nós estamos sujeitos a passar, Deus, Ele tem o prazer de levantar alguém ao qual você vai reconhecer como uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa que tem o que passar para você. Uma pessoa que vai te dar um norte, uma direção abaixo de Deus, alguém que o Espírito Santo tem prazer em usar para edificar a tua vida, para te dar uma direção. E essa direção não vem através daquilo que aquele líder, aquele discipulador, o pastor, ele pensa ou ele acha, vem através da palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus, segundo o Salmo 19, diz que ela é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, através da palavra de Deus nós temos direção. Amém? E ela clamou, ela foi até ele. E se você faz parte daquela pessoa que tem dificuldade em se abrir, em reconhecer alguém, nesta noite você vai poder clamar a Deus, Senhor, eu quero mudar esse meu jeito de ser. Porque eu sei que através daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, através da minha submissão, da minha sujeição àquela autoridade, eu serei abençoado. Amém? Então ela clamou aquele homem. E aí entra o segundo personagem. Ela estava viúva, havia 2 filhos. Naquela época, a mulher dependia totalmente do marido. E não tinha, né? O que nós temos hoje, uma série de programas que dão condições às mulheres e amparam também, embora Deus, né, na sua onisciência, na sua sabedoria, já tinha provido que as espigas que caíam nas colheitas tinham que ser deixadas para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Aí cabia aquele judeu, aquele homem de Deus que tinha mais recursos, deixar ali obedecer a Deus. Mas nós sabemos que, né, na teoria era muito fácil praticar isso, mas na prática havia dificuldade. Mas Deus tem os seus cuidados. E o segundo personagem é um profeta. Um profeta que temia Deus. E pela história, pelo texto e o contexto, dá para entender que ele fabricava azeite. Ele não só era profeta, ele fabricava azeite. Mas, por algum motivo, que a Bíblia não relata,
ele falhou na administração por algum motivo. Isso está sujeito a acontecer com qualquer um, né? Quando nós gastamos mais do que ganhamos. Nós, às vezes, gastamos mais do que ganhamos e muitas vezes a mídia ajuda aí para isso. Vocês veem que hoje os aparelhos modernos, eles têm pouca duração. O tempo de vida útil dele é muito pequeno. Mas sabe por quê? Para forçar você e eu comprarmos mais. Amém? Você concorda comigo? E tem pessoas que caem nessa pegadinha, né? Ela vê uma geladeira nova, aquela geladeira que hoje em dia você bota o copo, tem, né, aquela luzinha, aparece, né, a data, a hora, ela pisca quando você vai pegar água, aquela pessoa fica toda empolgada, né? Sai cubinho de gelo, tem umas que servem até sobremesa gelada, é uma coisa muito maravilhosa, né? E aquela pessoa cai nessa pressão e ela fica como aquela goteira dentro de uma casa, pingando, 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 pingando. Ou seja, falando com o marido, pô, nós temos que comprar essa geladeira. Porque minha irmã tem essa geladeira. O marido dela foi um cara bacana, ele deu, e você vai provar que me ama me dando essa geladeira. E tem algumas casas que vendem eletrodoméstico, não me convém fazer comercial, e elas ficam o tempo inteiro ali, né? Para te atrair. E quando você chega para comprar, o vendedor, ele também sobrevive disso, ele vive disso, ele depende disso. Ele fala, olha, qual é o seu nome? Dá o seu CEP, o seu CPF. Ele digita lá, nossa, o seu crédito foi aprovado imediatamente. Você pode pagar em suaves prestações, mas entre 24 e 36 vezes. Por que não são 12? Porque ali é uma técnica comercial. Ele quer que você fique amarrado àquela loja de eletrodoméstico. Porque no decorrer dos 2 anos a 3 anos, eles vão te fazer mais propostas para vender mais mercadoria. E se você não estiver atento a isso, você vai ficar endividado. E aí aconteceu que esse homem, esse profeta, mesmo temendo a Deus, ele se endividou. E profeta nos traz a lembrança que a vida de profeta não era fácil, nunca foi, não é? Profeta vivia sozinho, esse ainda era casado. Uma parte dos profetas viviam sozinhos, ninguém quer viver uma vida solitária. Mas Deus usou os profetas para falar com a igreja no presente. Deus usou Israel para falar com a igreja no presente. A igreja na face da terra, ela não leva uma vida fácil, não é? Muitas vezes você fica isolado no teu trabalho, muitas vezes você fica isolado na tua vizinhança, muitas vezes você fica isolado na tua parentela, porque você é espiritual, você quer agradar a Deus, e todo aquele que quer servir a Deus piedosamente, sofre perseguições. E isso dá um retrocesso na sua mente, faz você questionar uma série de coisas, mas é porque você está agradando ao Senhor. Então, quando você agrada ao Senhor, você desagrada ao mundo. Por essa razão, muitas vezes você fica isolado. E os profetas viviam isolados. Os profetas, eles eram perseguidos e muitas vezes você é perseguido. Os profetas tinham poucos amigos, porque quem quer andar com uma pessoa que de repente ele começa a fazer um zunido, começa a dar um glória, começa a dar um aleluia, e daqui a pouco ele traz uma revelação, meu irmão, vem cá, onde tu foi? Quem quer andar com uma pessoa dessa? Poucos no Antigo Testamento gostavam de andar com pessoas assim. A maioria fugia, até mesmo os reis. Os reis falavam, não chama aquele profeta não, porque ele não fala coisa nenhuma boa a meu respeito. Desde aquele tempo, o profeta já não era bem quisto, né? E para ser bem quisto na sociedade de Israel, ele tinha que fazer o quê? Falar o que Deus não havia falado. Dizer que tinha tido uma visão que Deus não tinha mostrado, para poder ser benquisto pelo rei, ser benquisto pelas autoridades, pela população. Mas os profetas verdadeiros, eles falavam a verdade, e por essa razão eles tinham poucos amigos. Então não se entristeça não se você tiver poucos amigos. Mas o verdadeiro amigo, ele se faz presente na hora da aflição. E o verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. Amém? É melhor ter poucos amigos, mas amigos verdadeiros, do que ter um monte e você não saber com quem você pode contar.
No momento da crucificação, João estava lá pertinho de Jesus. Pertinho. Ou seja, olha, eu estava com ele quando os milagres estavam acontecendo, mas eu também estou com ele na hora da crucificação. Amém? O amigo se faz presente em todas as horas. Mas o profeta, ele tinha poucos amigos. Vivia uma vida solitária, vivia uma vida de perseguição. E tinha que andar na verdade e falar a verdade. Mas esse homem se foi. Mas o texto, ele vai te ensinar que ele tinha compromisso com Deus. Ele havia falho. E você pode até se ver parecido com esse profeta, né? Porque nós somos falhos. Aquele que em você, aquele que em mim, aquele que em nós começou a boa obra, está aperfeiçoando até o dia de Cristo. Ele era falho, ele falhou na administração dele, né? Não sabemos o que levou ele a falhar, mas ele falhou. Mas ele era um homem temente a Deus e tinha compromisso com Deus. E Deus não se esquece daqueles que têm compromisso com Ele. Jesus, no Novo Testamento, ele disse assim, logo nos seus primeiros sermões, ele falou assim, olha, não fiquem preocupados com o que é a vez de comer, beber, ou de vestir, ou de calçar, porque todas essas coisas, aqueles que são estrangeiros, os pagãos, eles procuram essas coisas. Mas para vocês eu tenho algo diferente. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o segundo personagem é esse profeta que tinha temor a Deus e que tinha compromisso com o Senhor. E a mulher dele deu testemunho, isso é muito bom, né? Quando a esposa pode dar testemunho do marido, né? Ou quando o marido pode dar testemunho da esposa. Ela deu testemunho na atual sociedade que nós vivemos. Esses casos têm diminuído, né? Mas não é só no meio cristão, não. Tem diminuído afora, né? Porque o certo passou a ser errado, e o errado passou a ser certo. Trocar os valores. Mas essa mulher, ela chegou diante de Eliseu e falou assim, olha, e tu sabia que teu servo temia a Deus. Ele temia a Deus. Aí chega o terceiro personagem, que era o credor. E geralmente, o credor, ele não lida com a emoção, ele lida com a razão. Com lucro. Ele não quer saber ele não queria saber, na verdade, se aquela viúva tinha 2 filhos, ou 3, ou 5, ou 10. Se tinha pensão, se não tinha pensão. Se o marido não tinha acertado as coisas com o INSS. Ele não queria saber de nada disso, ele queria saber que ele havia pego o dinheiro emprestado e tinha que pagar. Ele queria que a dívida fosse paga. Só que aquela mulher não sabia como fazer. E ele chegou ali, porque naquela época eles tinham o direito de fazerem isso. Ia levar quem? Os 2 filhos. Há instituições que, se você não pensar bem, e não for bom na matemática, porque matemática é uma ciência exata, faz você atrapalhar a sua vida. Você, no afã de ter a solução para a sua dívida, para aquilo que você precisa pagar e sanar as suas pendências, ao invés de procurar o pastor da igreja, porque você se sente muitas vezes envergonhado. E quem coloca essa vergonha em você? Quem coloca essa vergonha na sua vida? De chegar ao pastor da igreja, ou a pastora da igreja, ou seu discipulador, ou a sua liderança de célula. Quem que coloca isso na sua mente? Adversário, sim ou não? Você vai se envergonhar diante dele ou dela? Você é casado, você é casada, você já é de maior, afinal de contas a vida é sua, não é assim? Mas a minha Bíblia diz, e vai dizer a sua também, que na multidão das palavras, dos conselhos, se ganha sabedoria. Então você tem que procurar quem? De direito. Mas geralmente, sabe como nós agimos? Nós vamos lá dar o nosso jeito, para depois comunicar. Não é assim?
Nós damos o nosso jeito e depois não comunicamos. Vem cá, irmão, eu te respeito muito, mas eu quero te comunicar. Eu fui em tal instituição bancária e fiz um empréstimo, mas o empréstimo é pouco. Você pode deixar que eu não vou ficar enrolado, não. Eu fiz um empréstimo só de 1.500, mas o agente da instituição bancária falou assim, olha, você é uma pessoa diferente, você vai pagar em poucas prestações. É só 24 prestações de R$180. Não dá para mim, eu vou pegar esse 1.500, dá para mim. Tinha um rapaz que trabalhava comigo e ele mora na Equitativa, ele falava, Francisco, quando a gente chega, faz um empréstimo, chega na caixa do banco, é muito engraçado, né? Sai aquele monte de nota novinha, deposita logo na nossa conta, é instantâneo, faz um tic. Instantâneo, aquela pessoa fica feliz. Só que muitas vezes o empréstimo consignado desconta diretamente na fonte. Tu vai receber o salário no final do mês, mas eles são bons. Ele fala assim para você, olha, daqui a 3 meses eu tenho o primeiro desconto. Eles são muito bons, eles são muito bacanas. Aí quando tu vai, daqui a 3 meses, quando você vai receber, tem menos 180. Só que é a primeira de 24 prestações. Você pegou 1.500, 20 vezes 18, dá o quê? 3.600, você já pagou o dobro. Né? E tem mais ainda? 4. Você vai pagar 3 vezes mais pelo aquele 1.500. Só porque você foi orgulhoso ou orgulhosa e não foi até a sua liderança para conversar. De repente, no meio da congregação vinha a solução. De repente, através de uma direção vinha a solução, mas aquela pessoa pelo orgulho, porque não querer compartilhar, deixou de ter o privilégio de ter uma solução e não ter que ficar no sufoco durante 24 meses. Que na hora que recebeu o empréstimo foi uma coisa, e depois aquele dinheiro vai fazer falta, porque vai se juntar a luz, a água, o gás, a conta do celular, né, a fatura do cartão, e aí aqueles R$180 vai fazer muita falta. E alguma coisa vai ser sonegado. Eu trabalhei numa empresa que a gente ficava falando algo muito engraçado. Rola dívida. O que é rola dívida? As contas que venciam no dia 5, ele rolava para o dia 15. O que vencia no dia 15, rolava para o dia, rolava a dívida. E nunca parava de rolar a dívida. Só no final do ano, quando pegava o 13º. Mas alguns, quando pegavam o 13º, as horas extras, ao invés de pagar as dívidas, olhavam para aquela... Lembra da geladeira? Olhava para aquela geladeira. Agora a minha esposa vai parar de falar naquela geladeira bendita. Agora eu vou pegar férias, 13º, hora extra. E ela vai ficar feliz. Ele chegava com aquela geladeira, e isso acontecia, tá, gente? Não é fake, não, é fato. Chegava com aquela geladeira, não tinha mais 13º, não tinha mais férias, não tinha mais hora extra, só tinha o salário do mês. Só que quando ele voltasse do trabalho em janeiro, ele não tinha salário para receber. Ia receber só a quinzena dele. Então ele passava 45 dias no sufoco. No sufoco. E quem arrumou esse sufoco? Foi ele ou Deus? Ele, não foi Deus. Ele arrumou esse sufoco. Então, o credor chegou, o credor ia levar os filhos dela. Ia levar. Porque ele tinha direito. E tem aquela pessoa que vai além. Tem aquela pessoa que não quer ir no banco. Ela quer ir naquele bom amigo. Sabe aquele bom amigo? Tem umas pessoas que são bons amigos. Ele empresta dinheiro. Ele gosta de emprestar dinheiro. Ainda mais para a pessoa que está no sufoco. Ele fala assim, vem cá, vou te emprestar 1.000, mas eu vou receber com 2.000. E tem um negócio. Ele é um bom amigo. Ele fala assim, todo dia 30 eu venho para pegar 200. Se no dia 30 você não tiver 200, no dia 5 você tem que me pagar com 300. Esse bom amigo, ele só vai botando o juro em cima, e depois vai chegar um determinado momento que aquele 2.000 vai virar 10.000. Aí ele vai fazer que nem esse credor, ele fala assim, me dá a tua casa.
agora a tua casa é minha, porque ele é um bom amigo. E ele vai chegar com 2, 3 amigos que também são bons, para te fazer pressão. Ou seja, ou você dá a casa, ou você dá a casa. Por R$2.000 que você pegou emprestado. Que foi só multiplicar. Isso por causa do seu orgulho, porque você não quis ir à sua liderança, porque você não quis ir ao seu discipulador, porque você não quis ir ao seu pastor, porque você não quis ir à sua pastora. E aí o credor chegou, mas eu louvo a Deus, irmãos. Quantos aqui oram pelo pastor Marcos Paulo? Estou quase terminando. Alguém deve estar pensando assim: hoje o pastor Francisco está tão chato. Ele está até falando manso, mas ele está muito chato. Parece aquele tempo do Parque Paulista que ele entregava esses recados duros. Ele está mansinho, mas ele está muito chato. Mas aquilo que é amargo e entra na sua boca vai fazer um bem danado para você. Amém? Aquilo que é amargo vai trazer cura para você. Você vai sair daqui nesta noite curado, com a solução. E eu louvo a Deus por aqueles que estão orando pelo pastor Marcos Paulo, por aqueles que estão orando pela Priscila, por aqueles que estão orando pelos líderes de célula, por aqueles que estão orando pelos pastores, porque a sua liderança tem uma grande responsabilidade. Sabe o que é? Passar horas na presença de Deus, andar em espírito, andar ligado em espírito, orar sem cessar, para ter uma resposta vinda dos céus para te dar, quando no momento que for consultado. E alguém pode pensar: mas eu não preciso orar pelo meu pastor, ele vive sorrindo, Francisco Costa vive sorrindo. Lá em Vila Isabel tem uma irmã que ela veio para a presença de Deus, veio congregar conosco, porque só me via sorrindo. Eu falei: irmão, eu estou sorrindo por causa de Jesus, né? Porque está tudo fácil para mim, não. É Jesus que me faz sorrir. Alguém vê o pastor Marcos Paulo dando conversa, quando eu imito ele, aí meu filho Michel está lá atrás, ele tem mania de imitar os pastores da igreja também, né? Ele gosta, né? Eu falo assim: irmãos, ainda não ouvi, fico imitando o Marcos Paulo, que ele faz assim, tipo o Will Smith, né? Quero, não é, irmão? Quero dar um glória a Deus, então, não é assim? Não é assim, irmão? Sim ou não? Quem conhece ele? Hã? Mas porque é intimidade, ele tem um coraçãozão. Então, mas precisa orar por ele, irmãos. Precisa orar pela Priscila, pela pastora Silvana, por todos os pastores, as esposas, os líderes, porque além de ter que ter uma direção vinda de Deus, ele também tem a própria vida dele. Imagina só, pastor Marcos Paulo com aquele dia cheio, lotado de consultas, está ali a Cris que está ali para dar um auxílio a ele. A Cris hoje em dia é aquele sorriso maravilhoso, mas já foi aquele sorriso fechado. Fosse naquele tempo que o cliente ia entrar lá, a Cris ia ficar assim: o que foi? Mas agora não, né? Agora ela, meu filho, toma aqui um café, toma uma aguinha, toma aqui, meu filho. Espera que ele já está vindo, né? Já vai te atender. Não demora não, ouve a musiquinha aqui. Liga o ar-condicionado para ela não soar muito, né? Agora imagine o pastor Marcos Paulo com aquele dia cheio de processos, um pior do que o outro para ser resolvido. E depois de um dia, com a mente dele já quase esgotada, vem um irmão ou uma irmã semelhante a essa senhora aqui, que não fala o nome, e fala: pastor Marcos Paulo, e aí? O cara está lá em casa. Eu Marcão, calma, irmão, acabei de chegar ao serviço agora, nem tomei água. Não, pastor, eu quero uma resposta. Irmã, não sabe como... Não, pastor, não sai daqui enquanto não tiver a resposta. Irmão, vocês pensam que é fácil? Não é fácil. Porque até a mente dele se esvaziar das coisas que aconteceram durante o dia, vai levar um tempinho. Eu garanto a você que não vai ser menos de 15 a 20 minutos. Isso ele é aquela pessoa orando. Aquela pessoa orando aflita pelo credor, e ele ali: Senhor, tem misericórdia. Eu ouvi tanta besteira hoje dos meus, sabe, daqueles que me contratam o meu serviço. Cheguei lá, tinha um juiz arrogante, alguém que
Tinha lá o guarda que implicou comigo, firmou com o meu terno. Senhor, tem misericórdia de mim, mas eu tenho que trazer uma palavra para você. Me dá uma revelação. Mas aí ela foi ao profeta, o profeta, ele começou a entrar na boa história. Agora vocês vão gostar mais do pastor Francisco. Ele começou a entrar na boa história e ele falou assim: o que você tem na tua casa? De início ela pensou, ela não pensou, ela falou: não tenho nada. A situação dela era tão precária, era tamanha a aflição dela que ela falou: não tenho nada. O que eu posso fazer por você? Aí veio à mente dela aquilo que dá esperança. Ela falou: não, tem uma vasilha ali com um pouco de azeite. É o profeta: minha filha, chama teus filhos, vai lá, manda eles pegarem emprestado com a vizinhança vasilhas. Aqui entra outro princípio: é bom ter bom testemunho, sim ou não? Sim ou não? É bom ter bom testemunho, porque se ela fosse uma crente daquela encrenqueira, uma crente daquela carnuda, quando ela fosse em cada vizinho pedir uma vasilha, ela ia receber? Não. Mas como ela tinha bom testemunho, e a Bíblia vai falar na carta que Paulo escreve aos Coríntios: tenham bom testemunho, principalmente com aqueles que estão de fora. Vou repetir para a igreja: tenham bom testemunho, principalmente com aqueles que estão de fora. Ela tinha bom testemunho, e aí ela foi, os filhos começaram a pegar as vasilhas, e aí Eliseu continua naquela unção que vinha do céu para dar solução. Ela: olha, fecha a porta e vai colocando o azeite nessas vasilhas, vai colocando, e vai trazendo as vasilhas. E aí ela fez o que o profeta havia dito, e os filhos trazendo vasilhas, e foram enchendo. Você acha que essa multiplicação foi por um acaso? Ou havia um propósito de Deus? Havia um propósito de Deus. Chegou um momento que as vasilhas acabavam, todos os vizinhos deram vasilhas, o azeite, naquele momento não transbordou, ele cessou. Porque não era a bênção para todos, era a bênção individual. Olha, Deus está falando, viu? Era a bênção individual, segundo a necessidade daquela mulher. Deus também está vendo a tua necessidade. Amém? E aí, quando parou as vasilhas, o azeite parou. Naquele momento ela não deve ter entendido nada. Poxa, as vasilhas estão cheias. Mas e aí? E aí? Há pessoas que o pastor, a pastora, o homem de Deus, a mulher de Deus, dá uma palavra e ela ainda reluta em praticar. Tem uma irmã que congrega conosco, ela passou por um tempo de aflição, mas Deus mudou a história dela. E logo de início que nós já conhecemos, nós falamos assim, partiu dos lábios da pastora Silvana, depois dos meus lábios: irmã, pega esses bolos que você está fazendo para a igreja, que ela gostava de fazer o bolo e levar para o lanche. Toda vez que nós chegávamos na casa dela, ela fazia um bolo delicioso, e o marido dela, pensa numa família de bons anfitriões. O marido dela não deixa você sair de lá se não comer, tu tem que comer alguma coisa. Ele te serve, ele insiste, ele vai lá, quer café, quer refrigerante, quer suco, quer água. Se você não provar do que ele colocou, ele fica triste. E aí, por inspiração da pastora Silvana, minha inspiração também, falamos: irmã, por que você não começa a vender esses bolos? Você não precisa nem sair de casa. Você faz o panfleto, lança no joga para rolo. Todo bairro tem joga para rolo, não tem? Lança no joga para rolo e deixa. Vai semeando, que um dia vai pipocar. E começou. Hoje a irmã está feliz da vida. Eu falei: daqui a um dia eu vou vir aqui, vou encontrar você na sua doceria. Ela deu um sorrisão, porque ela não teimou, ela obedeceu e
praticou. Então, aquela mulher, ela viu as vasilhas, não sabia o que estava acontecendo, não sabia qual era a direção. E você lembra de Pedro? Você também serve a Deus, sim ou não? Você também está na presença de Deus, sim ou não? Você também, alguns são profissionais liberais, alguns são autônomos, outros trabalham para terceiros, para patrões, mas todos esperam o seu sustento, sim ou não? E o nosso sustento, acima do nosso patrão ou dos patrões, porque quem trabalha como autônomo, ele não tem só um patrão, ele tem vários patrões. Cada cliente é um patrão. Tem patrão bacana, tem patrão mais chatinho, mas tem os irmãos me perdoem, viu? Até quem está assistindo a transmissão. E ali você depende da direção e da graça de Deus. Pedro e os demais sócios passaram a noite inteira, não pegaram nada, até que Jesus pediu o barco deles emprestado. A pessoa, Marcos Paulo falando assim: irmã, eu sei que você é relutante, mas essa semana a célula vai ser lá no terraço da sua casa. Irmão, isso é uma coisa muito boa. Porque quando a célula se reúne na sua casa, eu lembro de Obed-Edom. A arca foi para a casa dele. E aí, os 3 meses que a arca de Deus ficou na casa dele, Deus abençoou tudo quanto ele tinha e toda a sua família. Amém? Então aquela irmã que fala assim: eu não sei não. Hoje você está vendo que você tem que ter, sei sim. Pastor, pode ir lá, conta aí se eu quiser ir na minha casa, fazer a célula, que agora a porta está aberta. Eu não queria não, mas agora nessa noite eu vou sair daqui querendo. Pode fazer o reunião de célula à vontade, de manhã, de tarde e à noite. Mas só uma vez só tá bom, viu, irmã? Uma vez é o suficiente para Deus abençoar. E aí Deus usou o profeta e disse assim, antes, voltando a Jesus, Jesus falou assim: olha, me empresta o barco de vocês, eu tenho que dar uma palestra. Ele deu a palestra, depois falou: agora afasta o barco, vamos pescar. Os discípulos olharam: pô, esse cara não é pescador, ele é carpinteiro, o que ele entende de peixe? Nós pescamos desde sempre. Ele lida com madeira desde... Mas aí Pedro viu em Jesus algo diferente. Você vê, sabe, no Marcos Paulo, na Priscila, no pastor Érico, né? Carlos Henrique, Luiz Henrique, Paulo de Friburgo, Fábio. Você vê algo diferente nos irmãos. Você vê Deus na vida deles. Amém? Vê Deus na vida das esposas deles, vê Deus na vida dos filhos. E aí Pedro viu algo diferente e falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. No final dessa história aqui, real, essa mulher que estava devendo, ela se tornou empreendedora. No final dessa história aqui real, essa mulher que estava sujeita a perder os 2 filhos, os filhos se tornariam escravos, mas pelo temor que o marido dela tinha a Deus, pelo compromisso que o marido dela tinha com Deus, Deus não se esqueceu dela, Deus não se esqueceu do filho dela. Ou seja, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. No final dessa história verídica, essa mulher se tornou empreendedora. O profeta Eliseu, usado por Deus, falou assim: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e vive do resto, tu e teus filhos. Amém? Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. Talvez a tua situação não seja a situação dessa viúva, mas talvez aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você tem passado, a solução só pode vir de Deus nesta noite. E você está aqui justamente porque Deus quer te dar a solução, e Ele está dizendo a você que a solução virá esta noite. Como assim, pastor Francisco Costa? Como vai vir? Eu não sei, mas eu sei de onde virá. E eu sei que nós podemos acreditar no Deus que nós estamos servindo. Eu sei que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração de homem algum, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu peço a você que levante nesta noite.
Você que está nos assistindo, se você quiser, do local onde você se encontra, se ajoelhar, ficar de pé, sentado. Aqueles que quiserem vir aqui na frente, você vai contar para Deus. Vamos quebrar o protocolo. Você vai contar para Deus com seu coração. Aquilo que está te afligindo, a situação de dificuldade que você tem passado, você vai vir aqui na frente, nós vamos estar orando. Deus usou a Caroline dizendo que você quer viver algo novo, sim ou não? Então você que deseja viver algo novo nesta noite, pode vir aqui na frente, nós vamos estar orando. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não, você vai colocar a mão no seu coração, aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Aleluia, põe a mão no seu coração. Eu vou pedir o pastor Marcos Paulo para vir aqui fazer essa oração, que ele é tão louco que nem eu. Ele acredita, ele falou assim, um dia aí, ele foi falar isso, as irmãs lá de Vila Isabel ouviram ele falando das carteiras de trabalho que é trazido para ele. Aí uma irmã gostou disso, toda vez que o filho estava desempregado, ela ia, pastor, vim. Eu falei, meu, Marcão foi trazer essa palavra aqui da carteira de trabalho, agora a irmã vive levando Mas não é que Deus tenha aberto as portas de emprego para o filho dela? Para os filhos, irmão. E outro dia, só para passar para o pastor Marcos Paulo, porque tudo é possível aquele que acredita. Outro dia o filho dela foi chamado, estava fora do mercado de trabalho, aí teve que fazer um curso preparatório para voltar ao mercado de trabalho, porque ele já tem uma certa idade. E aí mandaram chamar ele. E a mulher falou, olha, você não pode não, porque tem uma coisa escrita errada aqui. Ele foi em casa, acertou as coisas, voltou lá, já vou te chamar. Passou. De tardezinha, ele estava sendo provado. Tardezinha a mulher foi atender ele. Mas ele está lá na vaga. Amém? E acabando para o Marcos Paulo orar, nós estávamos orando pelo senhor que foi lá hoje agradecer, chamado Jorge. Ele não é do meio ainda não é ainda. Então ele toma 2 injeções por ano. O governo dá 2 injeções para ele. Uma no início do ano e uma no final do ano, em novembro. Cada injeção custa R$9.000. São R$18.000. E o governo não libera isso aí assim à toa. E não é qualquer pessoa que pode aplicar. Tem que ter realmente uma pessoa que tem noção, que esteja preparada. Só que no início do ano ele colocou, veio no recipiente, tá, a Priscila que entende mais do que eu, colocou lá, né, na geladeira, aquela coisa toda. Só que ele saiu com a esposa, foi fazer compra, faltou luz. E aí ele voltou para o apartamento do filho dele só no dia seguinte. Quando ele voltou, ele abriu, tinha faltado luz, ele correu, telefonou para a médica, ela falou, meu filho, perdeu a validade. Aí, então vou processar a Light. Mas não ia processar a Light até ganhar um processo, Marcos que entende mais. Olha, Deus está provando você, já vou passar para o Marco e você vai sair daqui hoje com a tua vitória. Irmãos, aí ele chegou lá e contou isso para mim. Eu falei, o senhor crê em Deus, eu posso orar pelo senhor? Ele falou, pode. Eu falei, se o senhor crê, o senhor vai ver o agir de Deus na sua vida. Colocamos para o grupo da igreja, começamos a orar por ele, colocamos ele no Fique Focado, só assim também ele ouve as mensagens de Deus, e ele agradecendo toda a oração, Aí ontem ele chegou lá, pastor, eu vim aqui agradecer. Ele já se tornou um cliente VIP, né? Vim aqui agradecer, e pode falar para a igreja, pode dar testemunho para a igreja. Eu vi a mão de Deus na minha vida. Aquilo que não poderia acontecer, aconteceu, pastor. Eles me liberaram outra dose. Eu vou tomar agora, nesse mês agora, e vou tomar outra em novembro. Mas o caso dele é tão sério, porque se ele ficasse sem tomar essa injeção, o braço dele começava a entortar, a mão também. E aí Deus liberou, irmãos. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Concorde com Marcos Paulo, homem de Deus, pastor, servo do Senhor. Tão maluco que nem eu, sabe? Então creia que Deus vai agir na tua vida. O agir vem de Deus. O acreditar está em você. E Deus não te trouxe aqui nesta noite por um acaso. Aleluia, Senhor, Tu és um Deus fiel para com Teus filhos, Senhor.
Tu és um Deus que ouve a oração dos teus servos. Senhor, a tua palavra é tão poderosa que o Senhor diz que aos amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Tu és um Deus poderoso que ouve o clamor dos teus filhos, Senhor. Conforme foi ministrado aqui nesta noite, Senhor, aquela mulher só tinha como crer no Senhor, porque já lhe faltava força, ânimo, Senhor, perdendo seus 2 filhos para os credores. Só faltava, Senhor, ó Deus, recorrer ao teu auxílio, à tua ajuda. Assim são os teus servos que aqui estão, Senhor. Essa noite vem em teu altar colocar suas vidas, seus corações, suas causas, suas lamúrias, seus motivos de choro, de lágrima, crendo, confiando que tu és um Deus galardoador de todos aqueles que te buscam, Senhor. Em nome de Jesus, tu és um Deus poderoso que pode sondar pessoas aqui que talvez não saibam nem como orar, o que falar, como expor, porque talvez não saiba nem qual é a causa da sua dor, Senhor. Mas o Senhor conhece, tu sabes, tu discernes, Senhor, lágrimas, tu compreendes lágrimas, tu sabes o que vai no íntimo. Antes que a palavra venha em nossos lábios, o Senhor já sabe que nós estamos sentindo, pensando, querendo falar. Deus, em nome de Jesus, apresentamos, Senhor, pedido de teus filhos, suas vidas, suas famílias. Apresentamos aquilo que é propósito, aquilo, ó Deus, que no nome de Jesus teus filhos têm projetado. Senhor, em nome de Jesus, essa noite não é oculta aos teus olhos a oração dos teus filhos. Eu quero clamar a ti, ó Deus, para que assim como foi com aquela mulher, Senhor, assim seja com teus servos. Tua palavra diz que tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão, Senhor. Para o enfermo, tu és Jeová Rafá, o Deus que cura, que sara. Oh Deus, para aquele que está em peleja, em batalha, tu és Jeová Nissi, o Deus da bandeira, o Deus que é o nosso Senhor dos exércitos. Senhor, em nome de Jesus, não é oculto ao Senhor o nosso clamor, a nossa oração, Senhor. Não é oculto aos teus olhos. Essa noite tu és um Deus poderoso que pode dar ordem a respeito dos teus filhos. Assim como foi com aqueles teus servos, nós pedimos, Senhor, dá apenas uma palavra e os nossos serão curados. Apenas uma palavra e, ó Deus, o quadro pode mudar, a circunstância pode mudar, a história pode mudar, Senhor, porque nós cremos num Deus que tudo pode, um Deus que tem todo o poder. Senhor, em nome de Jesus, ninguém saia daqui como entrou, Senhor, mas saia daqui, ó Deus, com a sua vitória, saia daqui com a tua presença, saia daqui renovado, restaurado, avivado, para os diversos pedidos, Senhor. Talvez o pedido dos teus filhos seja pela vida espiritual, quem sabe por um filho, por uma filha, por um marido, Senhor, por uma esposa. Senhor, quem sabe alguém está aqui orando por uma direção, um trabalho, um curso, uma viagem, um imóvel. Quem sabe alguém está pedindo aqui por um ministério, Senhor, um trabalho, um propósito. Senhor, em nome de Jesus, nós, independente da causa, independente do pedido, nós apresentamos tudo aquele que tudo pode. Apresentamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Teus filhos, sobre a mão deles que está sobre o seu coração, com mãos estendidas, Senhor, seja tuas mãos poderosas, Senhor, que cura, que salva, que resgata, tuas mãos que abençoa, tuas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Como foi ministrado aqui, Senhor, talvez pessoas estejam enroladas financeiramente, porque perdeu a gestão, porque perdeu a capacidade cognitiva, Deus, de decidir a respeito das finanças. Mas assim como foi aquela mulher, hoje eles estão na casa do pão. Senhor, hoje eles estão em Tua presença. E Tu és um Deus poderoso, assim como deu escape, a saída para aquela mulher. Assim seja com Teus servos que aqui estão. Senhor, a Tua palavra diz, fazei prova de mim, vede que eu sou bom. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, e nesta noite nós fazemos prova, colocamos diante de Ti os nossos pedidos e cremos que o Senhor há de responder. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a nossa oração, recebe a nossa vida, recebe, Deus, o pedido dos Teus filhos, recebe aquilo que eles estão apresentando a Ti.
Xerecantarabaia, xerebalabás. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita o íntimo dos teus filhos e confirma a tua vontade, pois ela é boa, é agradável e ela é perfeita. Em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor respondeu nesta noite, você aplauda Ele bem forte. Enquanto você aplaude, glorifica o seu nome. Diga a Ele: Senhor, glórias ao teu nome, porque tu és um Deus que responde com fogo a oração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Agenda da igreja. Olá, boa tarde. Eu sou a Cristiane, da comunidade Ramá em Xerém. E estou aqui para passar a agenda da semana para vocês, no nosso programa Comunidade no Ar. Seja bem-vindo e participe conosco. Agora estarei passando para você a nossa agenda semanal. Amanhã, domingo, às 8 horas da manhã, temos a nossa consagração aqui na igreja. Venha participar. Não esqueça, venha em jejum e depois terá a comunhão com os irmãos. Às 17 horas, teremos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Venha participar conosco. Traga um amigo, um vizinho, um conhecido que esteja precisando louvar e ouvir a palavra de Deus para alimentar. Começar a semana alimentando o seu espírito. Venha participar conosco aqui na nossa comunidade Xerém, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Na terça-feira teremos nossas células. A célula do irmão Rafael e Camila será na casa da nossa irmã Lilian e Felipe. A célula do Enivaldo e Priscila será na casa deles. Do Fran e da Miriam na casa da irmã Arlene. E a do Marcos Paulo e Priscila será na casa deles também. Na quarta-feira temos o nosso discipulado. Venha participar, o convite é amplo, é para todos. Venha aprender um pouco mais da palavra de Deus e poder estar orando junto com os irmãos pela sua vida e pela vida dos que você achar que está precisando de uma oração. Quarta-feira, às 19 horas, em nossa igreja, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Venha participar do discipulado e aprender da palavra de Deus. Na sexta-feira, teremos o nosso momento de oração na igreja também, às 19h30, com a nossa irmã Almerinda. É sempre uma bênção. As orações, os pedidos, as intercessões. Venham participar. Traga também alguém que esteja precisando de oração, alguém que queira estar orando por alguém. É uma bênção. Venha participar deste momento aqui na nossa igreja. Um grande abraço e também não deixe de estar participando das nossas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Clica lá, comenta, compartilha, nos procure e venha participar conosco deste momento tão gratificante de louvor e adoração a Deus. Cidade Ramá Xerém, rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Comunidade Ramá.